Olá, queridíssimos irmãos e irmãs do culto do Evangelho da Noite. Sejam bem-vindos, recebam em casa a equipe espiritual, a egrégora do Evangelho da Noite, para realizarmos mais esse culto. Hoje é o culto do dia 24 de março de 2022. Então vamos começar a nossa sintonia utilizando para isso um papel. O livro Vinha de Luz é a lição 175, a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus em João, capítulo 14, versículo 6. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina as metas santificantes e edifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Graças a Deus. Então, a gente vai lidando com as verdades para o povão e as verdades, as nossas verdades. Então, o que ele está dizendo aqui, as verdades para a massa, né, são adequadas. Mas não quer dizer que nós tenhamos que nos amesquinhar.
Para nós, o Cristo já se apresentou e a gente deve cada vez mais avançar no horizonte, procurar as nossas verdades mais identificadas com a luz do Cristo. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças a Maria, Mãe Santíssima, ao nosso patrono, São Francisco de Assis, às egrégoras das casas, das nossas casas, no caso da Aliança da Fraternidade, e a egrégora da nossa reunião, do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiães, graças aos nossos antepassados e espíritos simpáticos e benfazejos, que todos nós possamos estar sendo abençoados no reino de Deus, recebendo a vibração gloriosa do Altíssimo, recebendo a equipe do Evangelho da Noite, a egrégora, e que nós então possamos ser abençoados ao longo dessa hora de luz, de paz e de amor, e que nós então possamos, sintonizados, assimilar esses ensinamentos, essas verdades, para que possamos levá-las para o nosso dia a dia. Abençoa a todos nós, graças a Deus, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Queridíssimos, hoje daremos continuidade ao Evangelho de Marcos. Terminamos o capítulo 5 na semana passada e agora nós vamos dar início ao capítulo 6. Mas antes, porém, eu prometi na semana passada, quando eu falava sobre o éter, sobre a aparente inexistência de coisas entre eu e a câmera, né? E quando estamos juntos presencialmente, a suposta inexistência de coisas entre nós outros na presença física. E aí eu estava procurando aqui a minha seringa de demonstração, que é essa daqui, e eu queria materializar esse ensinamento, lembrando, né, muitos já fizeram, que se eu puxar aqui o êmbolo da seringa, né, a seringa, o corpo da seringa se encheu. Aí você vai dizer, o que tem aí dentro? Nada. Então eu queria demonstrar naquele momento que é um nada que a gente não vê, mas tem coisa. Tanto é que se eu tampar aqui o bico da seringa com força e empurrar o êmbolo com força, ele vai até um determinado limite, mas dali ele não passa, porque as moléculas do ar que preenchem esse corpo, elas podem ser compressíveis, como você aperta uma esponja, ela se comprime na sua mão, mas quando você largar, aí a esponja vai abrir de novo. E é o que a gente vê aqui, ó. Eu comprimo o ar, ele aceita ser comprimido até um determinado momento, dali não passa, porque tem coisa ali. Quando eu solto, o êmbolo volta, não exatamente à posição inicial, mas, porque um pouco, não tem uma vedação total, um pouco do ar já saiu, né? Então, ele volta à posição de relaxamento daquelas moléculas de ar, menos as que se evadiram, né? E se eu comprimir aqui com força e soltar, quer ver? Aí a gente ouve sair aquele ar comprimido, né? Vamos fazer aqui perto do microfone.
Ó, entenderam? Então, isso eu estava ilustrando lá na semana passada, eu prometi trazer hoje, trouxe. Então, assim, mesmo o A e mais todas as outras coisas que a gente não consegue ver, então o ar eu estou demonstrando, mas, por exemplo, para eu demonstrar as ondas de TV, eu teria que ter um aparelho de TV e ligar e falar, olha, da onde que está vindo essa imagem de TV? O aparelho está pegando aí do ar, entendeu? É isso. E agora, em continuidade, ao capítulo 5, vem o capítulo 6. E a gente vai ler os primeiros 6 versículos, tá? Que o nome é Jesus em Nazaré. E o capítulo, porque tem o 6a e 6b. O 6b é Jesus percorre a Galileia. Então, Jesus saiu dali, lá da casa de Jairo, e foi para a sua aldeia. E seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe é dada? E que significam esses poderes operados por sua mão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E ele lhes era pedra de tropeço. Então Jesus lhes disse: um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. E não conseguia exercer ali nenhum poder, a não ser que pôs as suas mãos sobre alguns enfermos e os curou. E admiravam-se, admirava-se Jesus por causa da incredulidade deles para com Jesus. Então, é uma das famosas visitas, né? Só aconteceram 2 que Jesus, depois de começado o seu ministério, ele vai a Jerusalém, a Nazaré, 2 vezes. E na primeira ele faz uma preleção, e na segunda vez todo mundo gosta, fica maravilhado, e na segunda vez ele é mal recebido, né? Na segunda vez ele não é acolhido, né? Porque na primeira vez ele não tinha ainda começado a peregrinação lá pela Galileia, fazer os milagres. Então as pessoas ficam maravilhadas com a preleção, né? Da onde que vem isso tudo, né? Ele é filho do carpinteiro. Mas na segunda vez, quando ele se apresenta, as pessoas já estão esperando ele para ele fazer milagres, para ele resolver os problemas delas. Então, quando ele diz que não vai fazer, eles ficam muito decepcionados. E aí até se revoltam mesmo, porque eles não querem ouvir preleção. Eles querem milagres. E eles pensaram que Jesus, em sendo daqui, vai fazer mais milagre do que anda fazendo por aí. Então, quem fundiu as 2 visitas foi Lucas, né? O Lucas, ele descreve assim: e perguntaram, não é este filho de José? E ele lhes disse, certamente, o Jesus já captou lá, certamente aplicareis a mim este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. O que ouvistes ter sido feito
em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua terra. Disse mais: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Mas, sem dúvida, digo-vos que muitas viúvas havia nos dias de Elias em Israel, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de forma que houve uma grande fome em toda a região. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma moça viúva de Serepta de Sidom. E muitos de Serepta de Sidom. Aí ela teve ela ganhou óleo e farinha. Elias fez aparecer lá na casa dela. E muitos leprosos havia no tempo de Eliseu, profeta, em Israel, mas nenhum deles foi limpo, a não ser Naanã, o sírio. Tendo ouvido essas coisas, eles ficaram cheios de raiva na sinagoga. E levantando-se, o expulsaram para fora e o levaram até um precipício, na montanha em que estava construída a cidade deles, para lançá-lo lá embaixo. Ele, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Essa é a narrativa de Lucas, que reúne as duas visitas, tá? Então, na de Marcos, ele no versículo 5 fala: e não conseguia exercer ali nenhum poder, a não ser que pôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. E admirava-se por causa da incredulidade deles. Ou seja, até ele sabia que poderia ocorrer essa incredulidade, mas ao mesmo tempo ele estava esperando o fator humano, que é esse fator desse momento que você vai fazer sua metanoia, que algumas pessoas vão dizer que vai vir a iluminação, ou que vai vir aquele insight, ou que você vai simplesmente acender, né, e aceitar Jesus, né, uma outra metáfora, que é o momento dessa iluminação, né, de que você muda o seu padrão vibratório, que tanto no catolicismo quanto no espiritismo é dito metanoia, tá? Que é a transformação mental. Então, mas repara que esse capítulo ele começa com um gancho ele está vindo lá da casa de Jairo, né? Porque quando está narrando, é claro que ao longo da narrativa de todos eles tem interrupções, né? Mas ele está mostrando que aí não é o caso não, tá? Ou pelo menos não é na narrativa dele. Então ele começa assim: Jesus saiu dali é lá a casa do Jairo, e foi para sua aldeia. Aí voltou lá para a aldeia dele de Nazaré, que ele não estava sediado lá ainda. Aliás, não estava mais, que depois ele vai para Cafarnaum. E seus discípulos o acompanharam. Nessa época, os discípulos já estavam seguindo ele. Chegando o sábado, sábado que é o dia, né, de fazer milagre, fazer tudo que não podia. Mas no caso é sábado, porque sábado é que é o dia que ninguém vai fazer nada, que é consagrado a Deus, né? A partir do mito de criação, Deus fez o mundo em 7 dias e descansou no 7º, que é uma indicação para que o homem não faça nada no sábado. Mas para quê? Para ficar em casa olhando para o teto? Não. Na verdade, não fazer nada em casa, trabalhando. Na verdade, é para você ir para a sinagoga e dedicar um dia da semana a Deus, a louvação, à sinagoga, tá? Então, na verdade, está reservando um dos dias da semana para isso. Já que você não pode fazer nada, você não pode caminhar mais de 2.000 passos, você não pode executar nenhum trabalho.
né? Então isso já veio até para o mundo moderno, já tem até outros, não pode andar de elevador, essas coisas assim, não pode cozinhar no sábado. Você faz a comida toda na sexta. No sábado, não. Entende? Na época que não tinha geladeira, né? Eu não sei se pode esquentar a comida, guardar na geladeira e esquentar. Na época aí, essa época não tinha geladeira, então eles faziam um cozidão, né? Meio sopa, meio cozidão, com carne, legumes e grãos. Aí eles abafavam aquilo, guardavam, faziam no final de sexta, antes do sol se pôr, porque o dia começa quando o sol se põe. Aí eles guardavam aquilo todo abafado, com palha, né? Com um monte de coisas isolantes, peles, e aquilo ali guardavam lá no cantinho, ou no próprio lugar onde estava o fogo, né? Quentinho, né? O fogo já apagado para não continuar cozinhando. Guardava ali e aquilo se preservava quentinho até o dia seguinte. Eles comiam comida quentinha porque não tinha geladeira, né? Tinha que preparar e comer. Não tinha como guardar adequadamente para o dia seguinte. Então, por isso que as coisas aconteciam sábado, entendeu? Em parte, é claro, né, que também era uma afronta, porque ele podia fazer cura qualquer dia da semana. E muitas curas foram no sábado e algumas dentro da sinagoga para todo mundo ver. Então, chegando sábado, começou a ensinar na sinagoga. Isso aí é a primeira visita, né? E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe é dada? E que significam esses poderes operados por sua mão? Aí vem porque ele está falando em Nazaré que todo mundo pertence à família de Jesus. Nazaré é um povoado, num lugar que tem dificuldade de água, num altiplano, tá? Que geralmente as pessoas não escolhiam para ficar, porque é árido, porque tem dificuldade de água e, na verdade, não é uma cidade nessa época, é um lugar com acampamento de judeus. E como todo mundo ali vai casando entre si, né, ali todo mundo, os historiadores estimam alguma coisa entre 300 e 600 pessoas. O mais provável é 300 e poucas. E era todo mundo, né, cunhado, primo de primeiro grau, primo de segundo grau. E, ou seja, os sacerdotes de lá, dessa sinagoga de Nazaré, que não era uma sinagoga luxuosíssima, cheia de detalhes e enfeites, era um lugar onde eles se reuniam. Esses sacerdotes que operavam lá eram todos da família de Jesus. Era um tio, avô, enfim. Quando fala tio, avô não era uma pessoa velha, não. É porque as pessoas casavam com 13 anos, né? E aí imediatamente via uma criança. Então a mulher com 14, 15 anos já estava com o filho, tranquilamente, que aliás até o caso de Jesus, né? Maria ficou grávida com 13 anos, já estava nos esponsais. E aí, 14 anos depois, a pessoa vinha com 28, ela já tem filho grande, né? Ou seja, ela com 30, ela pode ser avó. E o homem também. Entendeu? Então, quando fala tio-avô, não é uma pessoa velha. É porque as gerações eram de intervalo de 13, 14 anos, 15. Primeiro filho, né? Vamos dizer que perdesse a primeira gestação, primeiro filho. E aí ele começou a ensinar, mas assim, todo mundo viu Jesus crescendo lá, correndo, brincando de pique, entendeu? Então, eles tinham, mas assim, era um povo que não tinha acesso às escrituras, a maioria não sabia ler. Aí a outra pergunta: mas não é este o filho do carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas.
e de Simão? Então, assim, irmão, aí vem o negócio dos irmãos de Jesus. Esses irmãos que eles estão falando são os primos de primeiro grau. Que até hoje na nossa cultura, que veio, isso que a gente vai falar aqui, é que fulano é primo, irmão de ciclano. Até hoje fala assim, né? Que começa que a palavra primo é o primeiro, que é a primeira parente de primeiro grau. Ele é primo. E aí ele é... mas aí na nossa cultura a gente começou a conhecer o primo de segundo grau, o primo de terceiro grau, que as pessoas começaram a viver mais, e aí você vê, a mesma gente fala, fulano é primo irmão de ciclano, que é o primo de primeiro grau, né? E então os irmãos de Jesus são esses que eles estão citando. E suas irmãs não estão aqui entre nós? Entendeu? As irmãs dele, por exemplo, a Salomé era irmã de primeiro grau. Os filhos de Salomé é o João Evangelista, e o Tiago Maior, que era irmão de João, que são, na verdade, na nossa cultura, primos de segundo grau de Jesus. Mas lá naquela cultura, Salomé é irmã e Jesus é tio de João e de Tiago. Aí já tem gente pensando, nepotismo, né? Chamou os... Ainda mais que João é designado como o apóstolo mais querido, o apóstolo que eu amo, né? Na ceia, João está deitado aqui em cima do peito, com a cabeça em cima do peito de Jesus, né? E Pedro à direita, se não me engano. Pedro à direita e João à esquerda, e João deitado aqui no lado esquerdo, em cima do coração, cabeça, né? Eles estão lá refestelados no triclínio. E aí é natural. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas falam, puxa, né? Os parentes fazendo essa discriminação com Jesus. Mas assim, gente, se coloca no lugar. Vocês viram o cara crescendo ali, a criança normal, né? Porque o único momento diferente que está no Novo Testamento é quando Jesus, com 12 anos, durante a festa lá dos tabernáculos, se não me engano, Jesus some, e aí vão encontrá-lo na sinagoga conversando com os escribas, com os sacerdotes, né, conversando sobre o Testamento, o Velho Testamento, né, a religião deles. E todo mundo maravilhado, mas parece que aquilo ali nada é a mesma coisa, porque depois, quando ele aparece de novo pregando, ninguém faz a correlação. Esse é aquele garoto que apareceu. Aí alguém vai dizer assim, mas é claro, né? Porque ele apareceu lá com 12 e ele começa a pregar com 23, com 33, são 21 anos de diferença. Provavelmente aqueles sábios lá da época já tinham morrido, porque se eles tinham, certamente tinham 20 e muitos, 30 anos, 21 anos depois eles estariam com 50 e alguma coisa, que é um tempo que geralmente as pessoas não viviam naquela época. E aí eles fazem esse tipo de coisa. Então as suas irmãos... E aí anota aqui Marco, e ele, Jesus, lhes era pedra de tropeço. Ou seja, era um teste, né, uma prova. Vamos ver a fé dessa gente. E eles caíram direitinho. Eu não sei, se eu estivesse lá na época, eu acho que eu também ia duvidar. Porque em outra passagem, que aí vem a segunda, porque na primeira vez ele prega e todo mundo fica maravilhado, né? Mas na segunda vez, eles, como ouviram falar que Jesus anda pregando, eles já não querem mais questionar a pregação. Da onde que vem aquele ensinamento? Se ele era um carpinteiro, uma pessoa humilde, analfabeta, simples, como é que teve acesso aos textos, né? E olha que é texto, né? Você imagina você estudar o Velho Testamento todo para você ficar apresentando? Então, eles acabavam tropeçando nisso. Então a própria figura do Cristo lhes era figura de tropeço. Mas aí eles ouviram falar que ele fez milagres, andava fazendo milagres,
E aí eles estavam esperando. Nossa, ele é um dos nossos. Se ele fez milagre em Cafarnaum, vai arrebentar a boca do balão aqui. Vai curar todo mundo. Vamos lá. Né? Ainda mais assim, pão, vinho, muito. Jesus, mais vinho. Jesus, mais pão. Queijo também, queremos. Né? Eles estavam nessa vibe. Aí, assim, estou exagerando? Não. O povo judeu estava esperando um filho de Deus, um enviado, que viesse redimir todo o sofrimento dele, todos os 400 anos escravizado, todos os 40 anos sem terra, vagando no deserto. Eles queriam alguém que viesse e, pimba na gorduchinha, que viessem vingar. O nome é esse. Todo o sofrimento que eles passaram. Aí, assim, eles já não estão entrando nessa questão, embora numa outra visita vai falar, mas que história é essa de filho de Deus? Ele não é o filho de José e de Maria? Agora eu sou o filho de Deus. Tem uma parte, que eu acho que é em João, que tem essa fala, que as pessoas fazem esse questionamento, né? Mas, e aqui tá posto assim, não é esse o filho do carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Entende? E aí, mas daí, isso daí, o questionamento até é mais lícito. Daí você achar, então, o que aconteceu ali de fenomênico e maravilhoso, que liga isso daqui com o final do capítulo passado. E não conseguia exercer ali nenhum poder. Jesus não conseguia. A não ser que pôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. E admirava-se Jesus por causa da incredulidade deles. Repara, por que essa passagem está aqui agora? Porque não conseguiu, mas Jesus é um espírito crístico, ele assistiu a criação desse planeta e dessa humanidade, um negócio todo poderoso, em sintonia com o Pai Criador. A questão continuamos na lição, o avatar não fere a individualidade. Não tem ninguém que vai evoluir porque alguém vai lá botar a mão na cabeça ou uma varinha de condão. Tá? Não vai ter isso. Você tem que estar colocado, mesmo que seja para receber. Qual é a lição passada? Jairo procurou Jesus. Jairo era da sinagoga, era responsável pela sinagoga. Ele procurou Jesus e pediu. E obteve. A hemorroísa foi atrás de Jesus. E foi intuída a tocar a manta. Nos dois casos, a menina dorme. Ou seja, a prova está vencida. A prova era qual? Acordar a menina? Não. Jairo ir lá reconhecer Jesus. A hemorroísa, ela foi lá e ela foi procurar Jesus para obter a cura. E teve. Quando ela teve, ele fala para ela, sua fé lhe curou. Essa que fez ela procurá-lo. Aqui, está todo mundo lá em Nazaré. Milagre, milagre. Você tem que se abrir, você tem que procurar. Então, e não conseguir exercer ali nenhum poder, não era o problema de Jesus. Era eles que não queriam se render, fazer Você é a criação, o quadro a criação. Agora eu vou ser o homem que deve as coisas para a próxima. No quadro a criação, Deus está assim, esticando a mão. O David, dentro da Capela Sistina. E o homem também está se esgueirando para tocar.
É o manto de Jesus? Não, a mão. A criação. Entende? Teto da Capela Sistina, Leonardo da Vinci. É isso. Entende? Você tem que fazer um movimento, ir lá, pedir. Não é ficar parado, tá aqui a minha unha encravada. Ele sabe. Então o homem geralmente ele está nos extremos. Ou ele acha, entreguei tudo para Deus, para Jesus, não preciso fazer nada aqui, meus bracinhos assim, ó. Né? Que é uma atitude. O quê? Eu procurar emprego? Não, para quê? Eu já pedi para Deus, já botei lá no altar. Você botou no altar, pediu para Deus, mas ele vai te ajudar você em ação. E não é você forçar a barra. Aí o oposto é você pede e sai correndo, pede para a entidade qual for e sai correndo atrás da realização. Aí faz a mandinga, aí deita a oferenda na esquina, aí se é católico, eu vou de joelho Aparecida, vou botar 20 maços de vela lá. Pede. Você precisa pedir, você precisa fazer a conexão. Você não precisa nenhuma entidade, nenhum avatar quer que você se imole, que você estrupie seus joelhos. Aquilo ali vai servir mais para você ficar em contato, mas você pode fazer essa peregrinação recolhido mentalmente. Faz essa peregrinação. O que ele quer é o contato, é você fazer a coisa se realizar na sua vida, criatura. Não é só a entidade, você tem que colocar a sua ânima, você tem que querer. O espírito desencarna, fica lá 50 anos lá parado. Não estou falando nem nada de umbral, não. Tem espírito que fica lá parado, se esperando alguma coisa acontecer. Ele não reza, ele não se dirige aos guias e protetores dele, a nada. Então ele fica lá. Porque os guias e protetores não tem como ir lá se ele não quer receber, se ele não está na posição de receber. Ser retirado do umbral, vão aqueles equipes socorristas muito bem descritas nos livros de André Luiz. Eles jogam a rede, mas tem uns que não, a rede passa, porque não está ainda não está no momento dele realmente crer. Então vamos passar agora ao nosso momento de passe, no qual nós vamos nos colocar de forma bem tranquila para poder receber essas vibrações do alto. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, senão nada vai acontecer. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera
pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e a disposição para realizar nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, ao nosso patrono São Francisco de Assis, a nossa egrégora de família, a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Senhor Jesus, queremos agradecer muitíssimo mais essa oportunidade de aqui estarmos aos teus pés, de podermos realizar esse culto e rogar para que todos que estão no raio de ação desse culto possam ser abundantemente abençoados, que as nossas águas possam ser fluidificadas, as nossas, dos nossos vizinhos, os dos nossos parentes consanguíneos e vibracionais, harmônicos, que todos possam ser beneficiados, como lemos agora no nosso mantra, e que nós possamos, Senhor, cada vez mais estar em sintonia contigo, de forma a levarmos essa vibração e esses ensinamentos para a nossa vida diária. Que nós possamos transpor o muro do templo e levar essa comunhão com Cristo para a vida do dia a dia. Tá? Na hora que estiver passando o pano de chão na casa, na hora que estiver atendendo o carteiro, na hora que estiver escolhendo a abobrinha no supermercado. E que nós possamos também fazer esse envolvimento humilde de mandar um quanto de energia para essa humanidade terrena, encarnada e desencarnada, para a Gaia, a saúde do planeta, a saúde dessa humanidade, e também para um quanto de energia para a transição planetária, e um quanto de energia envolvendo todos esses dirigentes do nosso planeta, essas pessoas que estão na posição de mando, cujas decisões influenciam a vida de milhões, ou mesmo de milhares, ou um pai de família que tem 4, 5 pessoas sob sua égide. Que todos possam ser abundantemente abençoados na paz do Cristo. Senhor Jesus, dá-nos, então, a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E dizendo o lema de Francisco, paz e bem, graças ao bom Deus, dá-nos uma excelente semana na paz do Cristo. Que assim possamos caminhar.